Então a salvação é imediata. A salvação nós recebemos. Só que nesse processo, existe um processo chamado de conversão, de mudança, que precisa acontecer na nossa vida. Por quê? Porque você viveu a sua vida do seu modo até hoje, antes de Cristo, né? Você foi educado, você cresceu, você adquiriu uma cultura, né? Um conhecimento, você adquiriu os seus hábitos, né? Você viveu a sua vida, então, ou seja, tudo isso ficou gravado na sua alma. A sua alma é um receptor, né? A sua alma é um leitor. Ou ela vai ler a tua carne, ou ela vai ler o teu espírito. É através da alma que se expressa tudo. Então, tudo isso é um processo que tem que acontecer na nossa vida, uma conversão. Então, a conversão não é apenas você carregar a Bíblia. A conversão, ela não é realmente aquele momento ali que você carrega um título, né? Eu sou evangélico, eu sou cristão. Não, a conversão, ela é um processo ativo na tua vida, diário. É uma guerra interna. É uma batalha que tu trava contigo mesmo, sabe? Submetendo a tua alma ao teu espírito, ao teu novo nascimento, à tua nova mentalidade, a uma nova maneira de ser. E isso é algo que ninguém faz por você. É algo que ninguém faz por você. Então você pode aceitar Jesus, ser salvo, mas você pode passar o resto da sua vida sem ser convertido. Você pode passar o resto da sua vida vivendo dentro de prisões na sua alma por não querer experimentar uma conversão. Mas você reconheceu que Ele é Senhor. Mas você precisa viver isso para que a vida dele seja vivida dentro de você e através de você. E para isso nós precisamos entender que isso é uma atitude pessoal, individual. Não é uma coisa que que vai acontecer para mim, na minha participação, na minha congregação, em meio à igreja. Não, você vai ser influenciado até certo ponto, porque o homem, ele é produto do meio em que vive. No meio que você vive, você consegue receber influências. Por isso que a Bíblia diz que nós devemos realmente seguir os bons, estar no meio de pessoas boas, para que nós possamos receber influências desse tipo. Você começa a andar com pessoas de má influências, pessoas erradas, não adianta, querido, você vai receber influência. Você vai receber influência, você vai ser de uma forma ou de outra influenciado. É por isso que nós devemos ter cuidado de escolher com quem nós andamos, quem nós ouvimos, né? Quem é a voz do teu coração, que fala no teu coração, quem que fala no teu coração, em quem você acredita, em quem você confia, em quem você pode dizer realmente, essa é a pessoa. Porque o que a Bíblia diz? Que pelos frutos, ou seja, pelos resultados, nós conhecemos as árvores. Tem muita gente que vive uma fachada. É uma bela árvore à vista, mas quando você vai ver frutos, são frutos ruins, intragáveis ou estéreis, não tem frutos. Então não são pelas aparências que nós julgamos, mas pelos frutos. Porque o enganoso é o coração, diz a Bíblia. O nosso coração é enganoso. O coração do homem é enganoso e mau desde a sua meninice. Então o pior é aquele que não nasceu de novo. Não se iluda, porque numa hora, numa outra ele vai te enganar. Porque a essência da natureza adâmica é essa, é uma natureza decaída. E aquele na igreja, pastor, que ainda me decepciona, me engana, porque não se converteu ainda. Está num processo. Está no processo.
E dentro disso, nós vivemos nessa conversão, nessa transformação, os nossos relacionamentos. Relacionamentos dentro da família, dentro do trabalho, dentro da igreja, né? E algumas vezes esses relacionamentos se tornam tensos, né? Se tornam tensos. Por quê? Porque nós convivemos com pessoas. E pessoas são seres difíceis. Ninguém pensa igual. Já começa por aí. Você começa a enfrentar a diversidade de pensamentos, de naturezas, de comportamentos. E muitas vezes nós realmente sofremos dentro desses relacionamentos familiares, né? No trabalho, na igreja. E nesses relacionamentos, o que acontece? Feridas são abertas. Por quê? Porque nós somos feridos, devidos ao quê? Aos relacionamentos que convivemos isso. E isso nós não podemos realmente parar, porque nós somos pessoas que precisamos uma das outras. Mas dentro do processo da conversão, nós temos um antídoto para viver acima dessas feridas, acima, sabe, dessas frustrações que se instalam na nossa alma. Isso se instala, isso muitas vezes nos atinge. E se nós não alinharmos isso dentro de uma nova vida, dentro da logística de Cristo para nós, nós vamos viver e conviver com feridas na nossa alma. E feridas são prisões. Feridas são algo que realmente nos trancam, nos aprisionam e nos paralisam em muitas áreas da nossa vida. O resultado disso são amizades são rompidas, não é verdade? Pensamento tenso, muitas vezes, vou romper, vou te deixar de falar, né? Amizades são rompidas, casamentos são abalados, né? Casamentos são abalados. E eu até postei hoje eu mandei para algumas pessoas, uns casais aqui da igreja, né? Uma nova modalidade que está, né, surgindo agora, está sendo evidenciada, que é o casamento aberto, né? Casamento aberto. Então, você pode estar casado 25 anos, 30 anos, mas para essas pessoas o casamento já se tornou uma prisão, né? É uma maneira de se viver preso, porque agora o que vale realmente é você ser livre. E o conceito realmente de liberdade para eles é a transparência, né? É um confiar no outro. Então, nesse modelo, eu posso me relacionar com outra mulher, ela pode se relacionar com outro homem, e a gente continua casado, não tem problema. Qual é o problema? Já pensou? E quando você frequenta a reunião de casais aqui, você vai aprendendo, né? Que o homem é predador, meu irmão. Bichinho danado é o homem, meu irmão. Né? O segundo ponto mais importante para o homem é o sexo. Libera. Ai, viver no Sodoma e Gomorra, meu irmão. Porque a natureza do homem é essa. Voltando. Então, casamentos são... Isso fica para a reunião de casais, tá? Relacionamentos são sólidos e entram em colapso. Comunicação rompida. E o que acontece? Um adoecimento das relações humanas. E aí vem um sentimento danoso, venenoso, chamado mágoas. Abre a porta aí, por favor. Mágoas, tá? A mágoa. E isso é um sentimento que a Bíblia diz como amargura. A Bíblia fala raízes de amargura. Se instala no solo do nosso coração. E lança raízes profundas dentro de nós, trazendo perturbações para a nossa alma.
Olha só, eu sou ferido pelo um relacionamento, seja ele familiar, trabalho, na igreja, e isso gera em mim uma mágoa. E essa mágoa, ela se transforma mesmo numa amargura, onde raízes são estabelecidas dentro de nós. Dentro de nós. E isso realmente é uma contaminação, uma perturbação para a nossa alma e uma contaminação que contamina tudo que está ao nosso redor. Uma pessoa que vive com raízes de amargura, com mágoas no coração, é uma pessoa realmente que contamina o ambiente. Pessoas realmente, sabe, que se maldizem, que reclamam, pessoas realmente que não conseguem conviver com outras pessoas. Mas por quê? Porque estão realmente com raízes, trazendo perturbação para a sua alma. E isso é uma coisa que nós precisamos entender e combater dentro de nós. Mas são coisas que só você mesmo pode fazer por você. Você precisa entender como isso funciona. E em Cristo é possível vencer tudo isso, é possível superar tudo isso. A mágoa é o armazenamento de um ressentimento. A mágoa, ela entulha o coração de rancor. A mágoa é uma prisão, é um cárcere da alma. É um cárcere da alma. Nós precisamos entender que quem se alimenta de mágoa não tem paz. Não tem paz. Por quê? Porque nós precisamos liberar, não colocar, não guardar isso dentro de nós. Por que eu estou falando tudo isso? Porque nessa semana eu vivi isso. Eu vivi esse sentimento querendo se apoderar de mim. E Deus me trouxe uma libertação nesses dias. E me trouxe entendimento para isso. E eu quero compartilhar isso com vocês. O que acontece? Quem se alimenta de mágoa não tem paz, não tem liberdade, não tem alegria e não conhece o amor. Porque nós somos feridos e atingidos e aquele sentimento vem e nos abate. Aquilo vem e nos abate. Nós sentimos, sim, sentimos, porque somos humanos. Nós temos uma alma ainda. E ela funciona, e ela tem lembranças. E aquilo vem contra nós e nos faz sentir. Sim. Mas o problema não é você sentir. O problema é você deixar que crie raízes dentro de você. E isso nos impede de conhecer o amor, nos impede de ter comunhão com Deus, né? Nós paramos de adorar a Deus, nós paramos de ter comunhão com Ele. Então a mágoa é um sentimento autodestrutivo. Autodestrutivo. E tem muitas pessoas que convivem com isso, que guardam isso, porque se sente no direito de guardar isso, porque foi injustiçado, foi caluniado, foi difamado, foi realmente, apedrejado, e as pessoas guardam isso, e isso vai criando raízes, e raízes crescem para dentro, não é para fora. Raízes geram profundezas dentro do teu ser, do teu coração, porque quanto você não liberar, aquilo vai crescendo, aquilo vai tomando, e a raiz, ela se expande, ela não fica limitada. Você não vê aí nas árvores, dessas calçadas da rua,
que a raiz ela cresce e vai quebrando todas as calçadas, destruindo tudo. Por quê? Porque as raízes elas vão crescendo, elas precisam de alimento, de nutrientes para poder crescer. E esses nutrientes são dados por você, enquanto você não tirar isso, não liberar isso dentro de si. Pastor, mas me feriram, mas me falaram isso de mim, a pessoa me tratou assim, desse jeito, isso me feriu. Sim, vai te ferir. Como me feriu? E qual é a nossa reação imediata? Ser o justiceiro. Exercer a justiça própria. Né? Se autodefender, se auto-justificar-se, né? Querendo realmente, ser o justiceiro, querer exercer a justiça própria, porque você não foi merecedor daquilo. Foi uma injustiça, foi. Mas a justiça sua não vem de você. Por quê? Porque você tem um Pai. Porque você tem um Deus. E os olhos dele não saem de você. Os olhos dele estão sobre você. Então aquele que peleja contra você não vai se ver com você, vai se ver com o seu Pai, com o seu Deus. Aquele que peleja contra ti, aquele que vem contra ti, ele está te vendo, mas ele não está vendo quem está na tua frente, contra quem realmente ele está mexendo, contra quem ele está lutando. Ele não consegue enxergar isso, mas você precisa enxergar. Você precisa saber que não é você que vai te defender, que vai realmente falar por você. Quem vai falar por você é aquele que habita em você. Então, quando eu entendo isso, eu começo a parar de querer ser o justiceiro, de querer fazer justiça própria, de querer fazer conforme as minhas ideias, as minhas coisas, as minhas razões. Não, eu paro contra isso. E aí eu vou lutar com uma arma que para muitos é loucura, que se chama o amor. Porque as nossas armas, elas não são carnais, mas sim espirituais. E as nossas armas são armas opostas a todo o conhecimento humano. Por quê? Porque quando eu sou ferido, magoado, o que a Bíblia diz que eu tenho que fazer? Eu tenho que amar. Amar quem? Essa pessoa. Espera aí, que loucura é essa? Como é que eu vou amar uma pessoa que acabou de me magoar, de falar um monte de coisas para mim, e eu vou amar ela? Sim. Por quê? A Bíblia diz: se amardes apenas aos que te amam, que diferença faz? Porque os pecadores amam os que os amam. Então qual é a tua diferença para isso? Quando nesse dia aconteceu isso comigo, nessa semana passada, eu fiquei abalado. Sabe por quê? Porque eu não discuti. Eu não discuti, eu não falei, eu não desci ao nível da pessoa. Mas as palavras que eu ouvi me feriram. Em ver a arrogância daquela pessoa, daquele homem, a soberba dele, a altivez de espírito dele, falando coisas. Uma coisa eu falei para eles: queridos, deixa eu te falar uma coisa, você está me prejulgando, e eu não vou discutir com você. Nós vamos dar sequência naquilo que acordamos, naquilo que contratamos. Não vou discutir com você. Até logo, até para a semana. Mas eu saí dali tão indignado, tão aborrecido, que veio em mim, aquela oração da justiça. Senhor, esse homem não vai ter paz no seu espírito. Esse homem vai ficar perturbado, vai ficar eu orei. Mas quem ficou perturbado fui eu.
eu confesso para vocês, eu orei para que aquilo não ficasse perturbado na mente, não tivesse paz, mas quem ficou fui eu, porque aquilo ficou me martelando, sabe, aquilo que toma conta de mim, aquele sentimento horrível, abatido, sabe, e cheguei em casa, aquele peso, a minha mente não saía aquela cena, e eu não falei nada, assim, só contei para a Lília, mas não derramei nela a minha alma. Mas aquilo ficou dentro de mim ali, martelando, me tirando a paz. Eu digo, Deus, eu não posso. Tentava orar, e sabe, aquela raiva, aquele negócio dentro de mim. Eu digo, Jesus amado. E aí, eu fui ter o meu momento com Deus, numa madrugada dessa. E o Senhor me trouxe a palavra, me trouxe a revelação de tudo isso. O Espírito Santo falou para mim, me levou para Eclesiastes 7, e eu meditei em Eclesiastes 7, todo o capítulo, e eu vi que realmente eu queria ser o justiceiro da causa, eu queria ser o cara injustiçado da história. O Espírito Santo falou para mim, libera isso sobre o teu coração, a melhor forma que tens de fazer é perdoá-lo, perdoa ele, e abençoa a vida dele. E naquela madrugada eu comecei a orar e disse, Pai, me perdoa pelas minhas palavras que eu falei contra este homem. Eu retiro cada uma delas do mundo espiritual, eu anulo elas. O errado fui eu ter feito isso. Eu abençoo a vida dele, abençoo a sua família, abençoo a sua casa, abençoo os seus negócios. Eu declaro que ele vai te conhecer e ele vai se render a ti. Eu comecei a orar dessa forma, por aquela situação, por aquela ali. E aí, eu senti um peso saindo do meu coração, da minha mente, uma libertação daquela imagem, daquela prisão na minha vida. E aí começou a voltar aqueles pensamentos, né, que na minha vida, aquele sentimento, e o Espírito Santo falou, cada pensamento que tiver nele, declara bênção, abençoa a vida dele. Quando tu te lembrar dele, tu diz, eu abençoo o fulano, eu abençoo a sua vida, abençoo a sua casa. Essa será a forma da libertação de tu experimentar. E aí eu comecei a meditar em tudo isso, e vendo realmente que esse sentimento de mágoa é realmente aquilo que prende as vidas, prende as pessoas, porque nós queremos que a coisa aconteça segundo a nossa forma. Aí tu vai para Deus e Deus tira toda a tua roupa, tira toda a tua capa e diz, tu já falhaste tantas vezes, tu já erraste tantas vezes, por que agora tu não pode esperar e confiar? Por que tu não pode agora confiar em mim? Por que tu não pode agora deixar isso comigo? Por que tu queres ser agora o melhor do que todos? Aí Eclesiastes 7, depois você lê em casa, ela diz assim, não fique às espreitas ouvindo atrás das portas, porque tu podes ouvir o teu empregado falando mal de ti, assim como tu também já falaste mal dos outros. Então você quer realmente, falando mal de mim, peraí, para, está errado, tá? Mas tu também já falaste quantas vezes mal dos outros? Sabe, tu vai te alinhando, a palavra vai te ajeitando. E aí, desce. Quem é o juiz aqui não é você, sou eu. Deixa na minha mão. Confia, crê. Faz a tua parte. Se tu amar somente os que te amam, que diferença tu faz? Então essa história, eu não gosto, eu não vou com a cara, sabe, me magoou, para com isso. Nós temos que viver a liberdade de uma nova criatura que somos. A liberdade realmente de uma vida com Cristo, aonde eu não vou guardar, mas espere, pastor, eu não vou sentir, vai. Porque lá, 2 Coríntios fala assim,
Note aí, 2 Coríntios capítulo 4, versículo 8 a 11, diz assim: em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos, trazendo sempre por toda parte a mortificação de Jesus no nosso corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também nos nossos corpos. E assim nós, que vivemos, estamos sempre entregues à morte, por amor de Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste também na nossa carne mortal. Ou seja, somos entregues todo dia à morte. Que morte é essa? Do nosso eu, do nosso ego, do nosso direito, da nossa razão. Ou seja, eu sou abatido, você é ferido. Sim, as palavras te ferem, os comportamentos geralmente te machucam, mas você não é abatido, mas você não é destruído. Ou seja, tem um tempo que você precisa reagir, e esse tempo eu te digo que não pode passar de 24 horas, porque não se deixe o sol se pôr sobre a vossa ira. Então esse tempo de viver, esse abatimento, não pode passar da tua vida do que um dia, porque senão começa a crescer. Crescer o que, pastor? As raízes de amargura dentro de você. Então você vai sentir, mas você precisa agir dentro da mentalidade de uma conversão, de ser uma nova criatura. E arrancar, quer dizer, toda planta que meu pai não plantou será arrancada. E deixar que isso seja tirado de você. Eclesiastes capítulo 7, versículo 9 diz assim: não permita que a ira domine depressa o seu espírito, pois a ira se aloja no íntimo dos tolos. Olha só, não permita que a ira domine depressa o teu espírito, pois a ira se aloja no íntimo de todos, dos tolos. E há muitas pessoas vivendo cativas nisso, rancores, amargura, ira dentro do seu coração. Pessoas são presas por você mesmo, dentro de você, porque um dia te magoaram, um dia te feriram por palavras, porque um dia foram desonestas com você. Pessoas realmente sabem que um dia te feriram de verdade, e isso gerou um silêncio dentro de você. Você ignorou isso, você matou essa pessoa dentro de você, e ainda existem raízes dentro do teu coração que te prendem. Mas foi para a liberdade que Cristo te libertou, queridos. Nós precisamos de viver de uma forma totalmente oposta e diferente a isso. Nós temos um Deus, nós temos um juiz, um justo juiz, nós temos um Pai que nos ama. Nós precisamos confiar na grandeza dEle, porque Ele não cuida de uma parte da tua vida, Ele tem cuidado do todo da tua vida. Deus não é um Deus da metade, Deus não é um Deus de uma parte de você, Ele é o Deus do todo, do teu espírito, da tua alma e do teu corpo. Então, quando você confia nele, você entrega tudo isso na mão dele, e você vai fazer conforme os mandamentos, os ensinos deles na tua vida. Então não te interessa a pessoa, cada um dá aquilo que tem, queridos. O que você recebeu, o que você carrega?
Você carrega frutos dentro da tua vida, então manifeste esses frutos nas situações que você vive. Manifeste esses frutos. Você carrega paz, seja um homem ou mulher de paz. Você carrega alegria, manifeste alegria. E aonde isso vai manifestar? Na hora da necessidade. Você não vai rir à toa por aí, você vai rir quando precisar rir. Você vai manifestar paz no momento mais difícil, mais complexo que você possa estar vivendo. Você vai tirar dos depósitos do teu espírito essa paz, fluindo em ti. O problema é que você quer manifestar paz num ambiente de paz. Não, querido, isso não é manifestar. Manifestar aquilo que você carrega é quando você mais precisa. É dizer que vive em paz, que tem paz, e manifestar ela no BO mais perplexo que você possa estar vivendo. Você ter o controle, você ter o discernimento de quem você é, e quem é que está falando contigo. Cada um dá aquilo que tem, querido. A pessoa não conhece Jesus, a pessoa não sabe da verdade, a pessoa vive presa no pecado. O que ela vai manifestar? Vai manifestar o reino em que ela vive, que é o reino das trevas. E você? Você vai junto? Você vai voltar para o antigo reino? Ou vai manifestar o reino que você vive? Que reino que você vive? Aonde você está? Você precisa manifestar, então você vai ser sempre atacado. Você vai ser sempre injuriado. Não espere das pessoas que não vivem um evangelho, que não conhecem a Cristo, não espere dela outras coisas. Você vai ser atacado, injuriado, perseguido. Está aqui o texto em 2 Coríntios, em tudo. Aí perguntei, Jesus, e aí? Como é que a gente faz? Como é que é viver dessa forma? Aí eu acordei com a mensagem: Pai, perdoa-os, porque não sabem o que fazem. Eu acordei com esse versículo. Digo, está aí a chave. Aí fui para o texto de Lucas. Jesus, naquele impasse, quando foi entregue da mão de Pilatos, Pilatos disse para o povo: eu não vejo acusação. Este homem que vós acusa não fez nada. E o povo: crucifica, mate. Pilatos disse: não, mas eu não vejo acusação nele. Ele disse: esse Galileu, o quê? Ele é Galileu? Então faz o seguinte, leva ele para Herodes, porque não está sob minha jurisdição. Aí Herodes chega lá, vê, também não vê acusação contra ele, para crucificar, para matá-lo, manda de novo ele para Pilatos. Até nesse embate, nessa crise que a gente estava vivendo, a pessoa dele serviu para fazer a unidade entre Herodes e Pilatos. Que os dois estavam brigados. Não vê como Jesus funciona, até da situação mais complexa. Aí devolveram ele para Pilatos. Pilatos disse: olha, eu vou fazer o seguinte, eu vou castigá-lo e soltar ele, porque eu não vejo acusação. O povo crucifica. E naquele momento eles poderiam soltar um prisioneiro. Eles precisam poder receber a anistia. Foi o que ele fez. Povo, de solte Barrabás, um homicida, e crucifique a Jesus. Pilatos lavou a mão, mandou soltar Barrabás e entregou Jesus para ser crucificado. E aquele povo com raiva, gritando, injuriando, e Jesus calado. Pilatos perguntou: és tu o rei? Tu dizes. Já pensou? A pessoa ali ouvindo tudo aquilo que ele ouviu e tudo aquilo que ele fez por aquele povo, por aquelas pessoas com ódio, crucificam Jesus ali calado.
foi crucificado, quando foi pendurado no madeiro, qual foi as palavras que ele fez? Falou para Deus: Pai, perdoa-os, porque não sabem o que fazem. Esse mesmo sentimento é o sentimento que tem que habitar em nós. Jesus poderia dizer: Pai, desce fogo e queima todo mundo, e seria atendido. Mas ele disse: Pai, perdoa-os, porque não sabem o que fazem. Essa mente tem que tomar conta da nossa mente. Deixar que esse amor que atingiu Jesus viva em nós. Sabe, discernir que essas pessoas que tentam nos ferir, nos magoar, ou porque ela não conhece a Cristo ainda, não conhece esse amor, vive no reino das trevas, ou aqueles que estão na igreja, que já receberam Cristo, ainda não são convertidos, estão num processo de conversão. Mas para você precisa discernir isso, e liberar aquilo que você carrega para a vida dessas pessoas. Perdão. Essa é a chave que vai nos curar essas raízes da nossa alma de amargura. O perdão. O salmista Davi orou no Salmo 142, verso 7, diz assim: tira a minha alma do cárcere, para que eu te dê graças ao teu nome. E nós precisamos pedir isso, tirar a nossa alma do cárcere, das amarguras, dos sentimentos errados que tomam o nosso coração. Há famílias, há pessoas que são parentes, de sangue não se falam. Isso é uma coisa tão normal no meio da igreja, gente. Dentro aqui do nosso convívio, pode ter famílias aqui, pode ter familiares que guardam ressentimento e mágoas de pai, de mãe, de filho, de marido, de mulher. Porque se acham na justiça própria de dizer: eu tenho razão. Não, a sua razão, querido, já foi lançada por terra. Você não pode viver mais em você, mas Cristo tem que viver em você. Você precisa realmente liberar isso do teu coração. Dizer como Davi: tira a minha alma do cárcere, Pai. Tira a minha alma desse cárcere. Eu não quero mais viver dessa forma, eu não quero mais ser essa pessoa, eu não quero mais, alimentar esse sentimento autodestrutivo na minha vida. Isso é terrível. Isso perturba a tua mente. Qualquer coisa desencadeia isso, porque você prendeu pessoas, você prendeu situações, momentos que você passou com a raiva. Não, querido. E o perdão é a chave. A chave que abre essa porta. O perdão traz a cura aonde a mágoa gerou a doença. Perdoar. Não cabe a você a justiça. Não é você que vai fazer a justiça. Você tem um Deus que não dorme. Você tem um Pai que cuida de você. Se te enganaram, você não vai ficar no prejuízo. Sabe por quê? Porque Ele é aquele que te restitui. Se tramaram contra você, Ele vai transformar a maldição em bênção. Sabe,
Você não vai ficar descoberto, você não vai ficar exposto, você é guardado. Você tem um Deus que cuida de você. E nessa certeza, nessa confiança, muitas vezes você vai abrir mão da sua razão para manifestar aquilo que está dentro de você. Jesus estava ali sendo acusado, ele estava cheio da razão, ele tinha um propósito, ele poderia se justificar, se defender, mas ficou calado, porque não é a razão dele, é o propósito de Deus que precisava ser cumprido. E chegando ali naquela cruz, pendurado, aqueles soldados escarneando dele, botando vinagre na sua boca, sorteando as suas vestes, ele olhando tudo aquilo, disse: Pai, perdoa-os, porque não sabem o que fazem. Você está vendo que como viver o Evangelho não é frequentar a igreja, não é ter a carteirinha de membro, não é ter a Bíblia de estudo debaixo do braço. Frequentar, viver o Evangelho, sabe, é uma conversão diária, morrendo todos os dias e vivendo a vida de Cristo em nós. Isso vai te exigir uma disciplina diária, um entendimento, uma mente renovada. Sabe, você não vai ficar preso a situações, a palavras, a circunstâncias. Você está ligado a um reino de luz, a um reino de paz, sabendo que quem cuida de tudo na tua vida, quando você levanta, quando antes de você deitar, é Deus. Então, perdão é a chave. O perdão, ele zera a conta. E nunca mais lance o rosto da pessoa a sua dívida. Acabou, perdoei. Sabe, não fica mais, mas te lembra. Desde que assim, não, perdoa, mas qualquer coisa, sim, me lembro, sim. Aí já fala até com raiva. Não, tu te lembra? Não, querido, o perdão zera a conta. Diga: o perdão zera a conta. Acabou, não existe mais dívida. Você perdoou. Você não vai ficar mais preso, porque se você perdoou, você libera, aquela raiz arrancou da tua vida, aquilo não te dói mais. Se ainda te dói, é porque você ainda não perdoou. Se situações ainda mexem contigo, é porque ainda existem raízes dentro do teu ser, que precisam ser arrancadas. E você precisa ser direto com o Pai. Eu não quero mais viver nesse cárcere, eu não quero mais viver preso a isso, eu preciso ter uma vida livre. Eu quero realmente acabar com essa situação. E depende de quem? Do outro? Não, é de você. Porque quem tem entendimento morre primeiro. Então não espera não que o outro venha, não espera o reconhecimento da segunda pessoa para que tu acabe com isso. Seja a pessoa que toma atitude nessa noite. Eu quero falar contigo. Eu quero marcar contigo, minha irmã. Eu quero marcar, dizer: olha, me perdoa. Porque por anos, por meses, ou por momentos eu carreguei isso na minha vida, no meu coração. Mas eu não quero mais viver dessa forma. Me perdoa. Pelo meu comportamento errado, pelo meu silêncio, pela minha ignorância. Eu quero realmente hoje pedir perdão. De dizer: se tu precisar e eu puder te ajudar, conta comigo. A pessoa vai mudar? Não se sabe. Mas você mudou. Talvez ela possa continuar a te machucar lá na frente. Mas ela vai tentar, porque ela não vai mais conseguir. Porque Jesus veio para destruir todas as obras do diabo.
Sabe, seja uma pessoa livre, manifeste aquilo que você carregue. Manifeste isso na sua família, no seu trabalho, na igreja, com as pessoas. Manifeste isso. Entenda, tenha discernimento. Como eu falei, ou vive no reino das trevas, ou ainda está num processo de conversão. Jesus disse para Pedro: Pedro, quando tu te converteres, ajuda os teus irmãos. Ei! Quando tu te converter, ajuda teu irmão. Para de querer ser juiz. Para de querer caçar erro nos outros, apontar os erros nos outros. Olha para ti. Quando eu quero me indignar com qualquer um aqui, não pensa que, sabe, eu sou o bambambam, não. O quê? Comigo e com ela o negócio é mais embaixo, é mais pesado. Deus disse: olha, menos. Aí começa a dizer: tu. Para, pai, tá bom. Não é porque eu sou pastor que eu sou melhor que vocês, eu sou um santarrão. Que isso, querido? Eu sou um homem escolhido por Deus para caminhar nesse processo junto com você e aprender também. Sempre eu falo aqui: não espere de mim muita coisa, não, querido, me veja como um homem sujeito a falhas, sujeito a erros, mas que busca todos os dias uma mudança de vida. E aí, o que acontece? Perdoar é viver como Jesus viveu. Perdoar é ter o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Filipenses 2, 5, 11. Ou seja, ele, sendo Deus, não usurpou da sua forma, mas humilhou-se a si mesmo, se fazendo como homem, morrendo a morte de cruz. Ou seja, Jesus não usou das suas prerrogativas, dos seus direitos celestiais para não cumprir o propósito de Deus. Se fez como homem. Só aí já deixar de ser Deus e vir ao mundo como homem, sentindo dor, fome, tudo que você sente, se humilhar até a morte de cruz. Era a pior morte que existia. E aí você quer ser maior que Jesus, cheio de razão, cheio de direito? Não, seja igual a Ele. As suas prerrogativas, os seus direitos, muitas vezes vão precisar ficar em silêncio. Porque quem vai te justificar não é a tua boca, é o teu Deus. Assim como Ele fez com Jesus. Jesus se humilhou, cumpriu o propósito e Deus o exaltou, o seu nome acima de todo nome. Então, quando nós entendemos isso, fechou a questão. Cada um dá aquilo que tem. Então você vai continuar sendo perseguido, maltratado, injuriado, injustiçado. Sim, vai continuar, mas o seu comportamento hoje vai ser outro. Você vai dar aquilo que você carrega, você vai manifestar aquilo que você carrega. Você vai perdoar. Você não vai mais viver em prisões, não vai ter mais cadeia dentro de você. Você vai ser um homem e uma mulher livre. O coração é a sede de nossas emoções. Por isso nós precisamos de guardar isso. Nosso sentimento, nossas emoções. Estar alinhado com uma verdade, com princípios. Então,
Não espere das pessoas a retribuição, o reconhecimento para que você manifeste o seu amor, o seu perdão. Ame, perdoe. Seja uma pessoa livre. E saiba que sempre você vai conviver, talvez diariamente, ou talvez ocasionalmente, com decepções, frustrações, com mágoas que vão tentar te atingir. Mas tenha um coração ungido. O que é ungido? Cheio, encharcado do óleo da presença dele. Aonde essas flechas dadas vão atingir a sua vida, mas não vão ser fixados, porque vão decair daquele óleo e não vão ficar na tua vida. Abatidos, mas não destruídos. Você não vai mais deixar que o sol se ponha sobre a sua ira. Você vai liberar pessoas, você vai viver em Deus, você vai ser um homem, uma mulher de Deus que vai entrar nele. E quando essa pessoa te reencontrar, vai ser tocada, impactada pelo teu comportamento, pelas tuas palavras. Como? Eu falei o que falei, disse que falei, era para acabar aqui, e a pessoa vem rindo, ainda me servindo. O que ele tem? Como é que ele consegue ser assim? E se ela for teu familiar, vai dizer, realmente ele mudou. Ela mudou. Ela não é mais a mesma, não é mais. Quem viu? Meu Deus! Aí você vai ser o quê? Uma carta viva, que a tua família vai ler, vai te ler, teus amigos vão ler, teu trabalho, a tua empresa vai ler, vai dizer o coração dele, o coração dela é totalmente diferente. Sabe, queridos, esse é aquilo que devemos almejar. Por isso que Paulo fala à igreja de Coríntios, 2 Coríntios capítulo 4, versículo 17, porque a nossa leve e momentânea aflição produz um peso eterno de excelentíssima glória. Sabe, tudo isso que a gente passa, ele tem um objetivo: transformar a nossa vida. Porque você só pode ser transformado quando você enfrenta, quando você se depara com a situação. Não são teorias que vão mudar a tua vida, são práticas, são vivências. Então, talvez você precise passar por propósitos, por momentos, por decepções, por calúnias, por injúrias que vão realmente ferir o teu coração. Mas desses momentos de fraquezas é que você vai tirar forças em Deus para ser mudado, para ser transformado. Então tudo isso vai contribuir. Tudo aquilo que vão tentar contra você vai ser revertido a teu favor, se você entender isso. Porque todas as coisas vão contribuir para o teu bem, para o bem daqueles que servem a Deus. Então não rejeite não o mal. Não rejeite isso. Não, queridos, tem um propósito, assim como teve na minha. Eu precisava ouvir o que eu ouvi. Eu precisava passar naquele momento que eu passei, para que essa palavra pudesse ser vivida, experimentada por mim. E eu pudesse experimentar a libertação de uma mente, de um sentimento errado. Sabe, parar de querer ser o justiceiro, de querer ser o Senhor da verdade. O que mais a gente ouve no conselho pastoral são os apontadores, os justiceiros. O irmão, olha o irmão, olha o irmão, olha o irmão, o irmão. Tem muita gente que tem uma justiça própria afinadíssima para apontar o erro do irmão. Diz, meu irmão, qual é o teu?
Esquece o dele e me fala os 10 teu. Os 10 mais teu. Começa a pontuar. Sabe? Entendimento. Ele diz: suportai-vos uns aos outros. Então, a gente vai sim, convive com pessoas. Nós somos pessoas de relacionamentos. Nós precisamos conviver com isso, superar, viver em liberdade, tudo pela paz, tudo pela boa convivência. Pare com isso, pare de querer ser justiceiro na sua casa, na sua família, no seu casamento. Pare de querer ser no trabalho a pessoa que... Não, seja a pessoa que serve, seja a pessoa que ama, a pessoa realmente que está disposta a lhe ajudar, ter uma palavra de paz, né? Que sabe ser o apaziguador. Olha o fulano, querida, deixa o fulano. Não seja o inflamador. O cara vem com o fósforo, tu vem com a gasolina já. Não. Viva a conversão diariamente. Viva a liberdade para que Cristo te libertou. Esse é o Evangelho. Esse é a verdade. Amém? Quero que essa palavra ela gere no teu coração uma transformação. E não é para amanhã, é para hoje. Eu oro para que o Espírito Santo traga na tua memória pessoas que precisam ser liberadas da tua vida hoje. E você já vai chegar em casa, já vai mandar o zap: preciso falar contigo. Bora marcar essa semana. Bora marcar um café, bora marcar um almoço, bora, preciso se encontrar, eu quero falar contigo. Você já vai ser lembrado, tocado na tua mente ou no teu coração, e você vai começar a liberar isso da tua vida. O que aconteceu? Deus falou comigo. Por que está fazendo isso? Porque Deus falou comigo. E eu não quero mais viver dessa forma. Fique de pé nessa noite. Para encerrarmos, Hebreus 12:15. Diz assim: cuidem que ninguém se exclua da graça de Deus, que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação, contaminando a muitos. Hebreus 12:15. Feche os seus olhos nessa noite e eleve o seu pensamento a Deus. Talvez haja um conflito da tua alma nessa noite, querendo prender, segurar pessoas, porque a dor foi grande, a mágoa foi grande, doeu. Mas dentro de ti hoje habita um ser que é mais poderoso do que a tua carne, do que essa dor que te feriu, que te fez prender pessoas no teu coração. Nessa noite eu quero orar por ti, eu quero declarar a abertura desses cativeiros da tua alma. Eu quero ministrar sobre a tua vida o poder de viver na liberdade que Cristo nos deu. Talvez sejam pessoas tão próximas, tão perto de ti, que as vozes vão dizer: mas o que vão falar de ti? Tu vai assumir esse erro? Quem te defende não é você, é o teu Pai, é o teu Deus. Isso é uma mentira em querer preservar o teu ego,
a tua razão. Não. Deus tem muito a te dar, a te acrescentar. E Ele precisa da tua vida para manifestar o que Ele colocou dentro de ti: a paz, a alegria, o amor. Por isso, nessa noite, libere da tua mente, do teu coração. Não importa, não, querido, o tempo não vai apagar isso. São as tuas atitudes que vão dar fim nessa situação. Eu oro, Pai, nessa noite, e declaro que todas essas correntes, essas prisões, essas masmorras do diabo na vida dessas pessoas caiam por terra. Que haja um terremoto dentro de cada coração nessa noite. Que haja um terremoto e estruturas sejam libertas. Que correntes caiam por terra. Sentimentos errados, fortalezas construídas por dores. Que essas raízes agora comecem a ser arrancadas por uma decisão de uma mudança interna. Senhor, que morra, que seque essas raízes de amargura em cada ser, em cada vida, em cada mente agora. Que a justiça própria caia por terra. E a paciência, a paz e a esperança de saber que existe um Deus que vela, que zela por cada um de nós. Comece agora, Senhor, a trazer nomes. Comece agora a trazer lembranças. Não deixa que nada fique. Libera nessa noite os teus rios fluindo, águas se movendo dentro de cada ser. E começa a tocar a cada vida nessa noite. Eu quero ser igual a ti. Eu quero amar o que tu amas. Eu quero estar onde tu estás. E o coração igual ao teu. E o coração igual. Peça isso pra Ele. Eis-me aqui, disponível eu estou. Não há mais nada que vai te prender. Usa-me, eu quero ser as tuas mãos. Santo Deus, ajuda-me. Santo Deus, ajuda-me a ser santo como tu, puro como tu és, simples como Jesus. Apenas como Jesus. Oh, humilde como tu, manso como tu és, simples como Jesus. Apenas como Jesus.
apenas como Jesus. Humilde como tu, manso como tu és, simples como Jesus, apenas como Jesus. Eu quero ser, Senhor. E nessa noite nós possamos entender, Pai, que nós temos uma disciplina diária de um processo de conversão, uma mudança de comportamento, sentimentos, emoções, alinhada pelo teu Espírito e não pela nossa carne. Que possamos viver dessa forma. Saber, Pai, que nós somos livres, discernindo que cada um dá aquilo que tem. Nós não podemos ser influenciados pela arrogância, pelo pecado, pela incredulidade, pela soberba das pessoas. Não, nós fomos chamados para manifestar aquilo que carregamos. Por isso, nessa noite, Espírito Santo toca cada filho teu, cada filha tua aqui. Que essas cadeias sejam quebradas, sofismas, enganos construídos, Senhor, por anos em mentes e corações. Eu oro pela autoridade do teu nome, que essas fortalezas agora caiam por terra. E uma paz começa a crescer dentro de cada vida. Uma paz começa a surgir dentro de cada ser. Senhor, somos livres em Ti. Somos livres em Ti. Tende em vós o mesmo sentimento de Cristo Jesus. Que essa palavra martele em cada mente, em cada coração nessa noite. E hoje começa a vir resultados, transformações de mudanças em cada vida nessa noite. Assim seja, Pai, em nome de Jesus. Libera nessa noite. Libera nessa noite no teu coração. Libera nessa noite da tua mente, do teu coração. Deixa o Espírito fluir dentro de ti. Deixa o Espírito te tocar nessa noite. Que essas cadeias caiam, essas raízes sejam arrancadas, na autoridade do nome de Jesus. Chega de viver um sentimento autodestrutivo. Chega de viver na tristeza. Chega de contaminar o ambiente que tu vive, devido às dores, frustrações, às mágoas. Seja livre em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Amém. Aleluia. Deus abençoe a igreja de cada um de vocês. Que seja uma semana de muita paz, uma semana de muita graça de Deus na tua vida, na tua casa, no teu lar. Sabe, que as coisas boas te cerquem, que a alegria seja algo que nasça diariamente dentro de ti, que os teus olhos se abram e tu possa contemplar as maravilhas de Deus a cada dia. Descansa, confia nele. Deus jamais perdeu o controle da tua vida. Ele está te levando para um caminho de excelência. Confia nele. Viva na paz, no descanso de Deus. Tire um tempo, todos os dias,
e tenha um tempo com Ele, na sua oração, na sua meditação, na sua comunhão com Ele. Não passe nem um dia sem ter tido um tempo com Ele. Tenha uma semana abençoada, uma semana próspera, em nome de Jesus. Deus te leve em paz, Deus te guarde, te dê uma noite tranquila, um sono abençoado e reparador. Quinta-feira, nós vamos ter a reunião de homens aqui. Homens de verdade. 19h30 vão estar aqui, viu? Só os de verdade. Mas pode vir um não de verdade, que aqui a gente faz ele ficar de verdade. Viu? Então, homens, quinta-feira, 19h30, esperamos vocês. Vamos botar um bannerzinho lá para... Né, minha design? Vou botar um bannerzinho lá para você lembrar, tá bom? Não vai embora logo, tem um lanche abençoado aí, tem a livraria ali, tem livros muito bons que você pode aproveitar. Terça-feira é feriado, você está em casa, né? Leia um bom livro aí, esteja em família, Deus te abençoe grandemente, em nome de Jesus. Amém? Graça e paz, queridos.